Seja muito bem-vindo ao Raciocínio Cria, meu nome é Sami Berce e no vídeo de hoje eu quero contar como é que foi esse um ano que eu me coloquei à imposição de não fazer parte de nenhum clube do livro. No passado, eu fiz parte de um clube do livro 2 vezes e eu senti que todas as minhas leituras estavam sendo indicadas e direcionadas por outras pessoas, mas que eu não estava evoluindo nos assuntos que eu gostaria, porque eu tinha essa demanda dessas pessoas, desses grupos, para suprir. Então eu me coloquei o desafio de não fazer parte de nenhum clube do livro por um ano, para entender, assim, realmente o que eu queria perseguir nos meus estudos. Então, se você às vezes sente que você tá indo muito pela cabeça das pessoas e não tá se escutando... Ai, gente, tá calor. E não tá se escutando para entender quais são os seus verdadeiros interesses, o que você quer ser melhor, talvez seja uma boa ideia você não fazer parte de um clube do livro por um tempo. Eu tinha começado a estudar copy no começo do ano passado, de 2023, e entrei num clube que estudava copyright. E foi muito bom no começo, porque eu não sabia como estudar, e eu tinha um ambiente de partilha sobre esse assunto, com pessoas que sabiam mais do que eu. Então, se você se encontra nesse lugar, que você não sabe por onde começar, se você não tem o hábito de leitura, e o ambiente seria favorável para que você adquirisse esse hábito, para que você tivesse acesso a conhecimentos que sozinho você não acessaria, faça parte de um clube de leitura, porque é um ótimo lugar para você não ficar sozinho na construção desse hábito, e quando o professor é competente, é um ótimo lugar também para você acessar conhecimentos que com a sua leitura sozinho você não acessaria. Quando começar a pensar se é uma boa ideia fazer parte de um clube de leitura? Quando você percebe que você se interessa por outros assuntos e que o clube de leitura está te desviando deles. Quando eu percebi que eu queria estudar mais sobre criação e mais sobre escrita e processo criativo, e que não existia nenhum clube que tivesse esse interesse tão profundo quanto eu decidi estudar por conta própria. E como que eu criei as minhas referências, meu acervo de conteúdo sobre esse assunto, sem que ninguém tivesse me dado? Bom, existe uma coisa que é extremamente valiosa, e eu vou te contar porque eu gostaria muito de ter sabido isso antes, que são as notas de rodapé e a bibliografia dos livros. Sim. Quando você lê um livro que o autor ele traz várias referências, anote as referências e o porquê que ele está recomendando aquela referência. Porque isso vai te ajudar a construir a sua própria biblioteca e o seu próprio cronograma de estudos. Então, por exemplo, comecei a ler Helena Ferrante, porque eu gosto de ler autores novos que eu não conheço, de tempos em tempos, para entender por que fazem sucesso, de onde vieram, como é que pensam, como escrevam. Me interessei ao ponto de ler um livro dela que não é sobre ficção, que é sobre a escrita, que se chama As Margens e o Ditado. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Nesse livro, ela diz o quanto ela foi influenciada como uma autora a achar que para ela escrever bem ela tinha que ter uma voz masculina. E isso me pegou muito, porque eu já pensei que para escrever bem eu não poderia escrever como eu escrevo, com a fluidez que eu escrevo, com os pensamentos abstratos e a forma de construir um pensamento que eu escrevo. E ela diz que uma escritora que ajudou muito ela a entender como ela poderia se aceitar como mulher e abraçar as características femininas da escrita dela foi Virginia Woolf, nos Diários de Virginia Woolf. E até então eu nunca tinha tido acesso a esse tipo de pensamento e essa indicação. A partir desse momento eu anotei essa referência e os Diários de Virginia Woolf virou uma leitura que eu tenho interesse em me aprofundar, porque eu quero entender mais sobre a escrita feminina e o papel da mulher na escrita no mercado editorial. Então, tá vendo como um assunto puxa o outro? Como um interesse puxa o outro? Então, o seu autor, quando você tá lendo um livro, ele conversa com você e ele te faz indicações.
que se você for atento e você não quiser cumprir um prazo loucamente, você se der um tempo para maturar aquele assunto, para maturar aquele livro e para buscar as referências com calma, você consegue criar o seu próprio ambiente de estudo ali, a sua própria teia de autores, ou como a galera gosta de dizer, né, a sua própria assembleia de vozes, de autores, conselheiros que te ajudam aí a te dar o respaldo intelectual, né? É muito importante você ter a sensibilidade de entender qual é o seu momento. Se é o momento que você precisa de ajuda em algum assunto e que você se beneficiaria de um clube do livro, ou se você já está pronto para começar a dar esses passos de maturidade intelectual, de buscar os seus próprios interesses e de construir a sua bibliografia. Por que é importante desenvolver essa maturidade no estudo? Porque só assim você vai conseguir se desvencilhar das vozes da maioria, das vozes da massa, e amadurecer um ponto de vista próprio, que não é copiar e colar de outras pessoas ou de uma comunidade, mas foram raciocínios que você foi abrindo, né? Abrindo raciocínios. Entendi como o fulano pensa, entendi como o cicrano pensa, e agora eu quero entender como eu penso. E essa construção de repertório, ela é feita com sua própria cabeça. Não tem como um grupo criar uma sinapse para você. Isso vai do seu estudo sozinho. É claro que seria muito legal ter clube do livro que se interessasse sempre sobre o seu assunto. Eu encorajo a existência de clubes do livro, mas eu quero que você pense sempre se é um bom momento para você e como esse grupo pode te ajudar, e não abra mão de criar a sua própria forma de estudar as coisas. E como isso é útil, né, no seu dia a dia? Primeiro, que estudar já é útil por si só, você vai ser uma pessoa que pensa. E isso é muito importante. É o que te diferencia das milhares de outras vozes que tem por aí. Criar a sua própria voz, a sua própria opinião e o seu próprio olhar, né? Eu acredito que com o surgimento assim e a expansão da IA, cada vez vai ser mais necessário pessoas que desenvolvam esse tipo de pensamento, esse tipo de repertório e a capacidade de raciocinar. E é através da vida de estudos que isso é possível. É um vídeo diferente. Se você gostou desse vídeo, me deixa um comentário para eu saber, é muito importante para mim, né, saber sobre isso, se isso foi útil, se isso não foi. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar também nos comentários, e eu te vejo no próximo vídeo.